Oi mundo! Hoje eu voltei para falar de assunto de psicologia também. E hoje eu queria falar sobre uma outra linha teórica que é muito interessante e um tanto quanto complicada ou diferente. Ela foi inventada por Max Whitmer e teve participação do Kurt Kopf e Wolfgang Hollet. Meu alemão nunca foi bom. Bom, a linha em questão hoje é a linha da Gestalt. Gestalt, o termo alemão, que não tem uma significação exata. Então, a gente não tem uma palavra para defini-lo. Mas aqui foi entendido como a terapia, a psicologia da imagem, da boa forma. Bom, sobre a criação em si da linha teórica, a gente tem Whitmer passeando em Viena em 1910 de trem e ficou perplexo com a ideia de um farol que mudava, eram duas luzes, uma luz amarela e outra luz amarela, que alternavam de tempo, uma apagando e outra acendendo, uma apagando e outra acendendo. E com isso ele disse que ficou transtornado e que queria entender melhor sobre a percepção da imagem, como nós entendemos as coisas. Bom, eis que ele, já sendo um psicólogo, ele se aventurou nessa ideia da psicologia do movimento. E isso se baseou muito com a questão da música, da matemática e da física. Bom, não muito tempo antes, em 1895, os irmãos Lumière tinham acabado de inventar o cinema, o que, por sua vez, não deixa de ser uma série contínua de imagens estáticas que, passadas com menos de 0,6 milissegundos, se tornam um filme. E é sobre isso que Whitmer quer entender. Ele tem essa vontade de entender como nós vemos a imagem, como nós vemos a Gestalt. E por isso que nos textos sobre Gestalt a gente vai ler muito a palavra Gestalt também como um adjetivo. Bom, e para entender melhor isso, imaginem a cena, duas pessoas carregando um sofá. A gente vai ter uma Gestalt, é uma pessoa, é uma imagem. Outra imagem é a outra pessoa, ou seja, uma Gestalt. E uma terceira Gestalt seria justamente as duas pessoas levando o sofá. Então nessa única imagem de duas pessoas levando o sofá, a gente vai ter três Gestaltes. E a psicologia da Gestalt, ela vai querer entender justamente isso. O que você vê na imagem, o que te toca. Porque você leva uma sala inteira para o cinema, mas essa sala provavelmente vai ver filmes diferentes, porque aquilo que nos toca, aquilo que nos afeta, aquilo que nós prestamos atenção é extremamente diferente, depende do nosso conteúdo interno e de nossa atenção, motivação e concentração. Então, uma mesma imagem tem diferentes significâncias, se tratando de diferentes indivíduos. A gente tem como uma das coisas da Gestalt esse entendimento da imagem, e por isso a gente chega a três coisas muito básicas, ao conceito de aproximação, fechamento e semelhança. Se eu vejo vários pontinhos quase circulares, minha visão tem a tendência de fazer um fechamento, eu tendo a ver um círculo, mas não é um círculo, concorda? São vários pontinhos. Mas a gente sempre busca entender as coisas que nós temos, os estímulos, com coisas que nós já conhecemos. Então, se eu vejo vários pontinhos, a minha mente trabalha de uma forma para fechar e fazer, por exemplo, nesse caso, um círculo, ou fazer um quadro, que seria os quadros do pontilhismo. Buscar significado, buscar agrupamento em coisas que não necessariamente seriam agrupáveis. A gente tem a questão da semelhança. Se eu tenho uma barra preta, uma barra branca, uma barra preta, uma barra branca, como seriam as leitores de livros e de qualquer produto consumível, o nosso cérebro vai tender a fazer grupos de semelhança, mesmo que seja uma barra grossa ou uma outra, ele saca, uma preta, uma branca, uma preta, uma branca, então elas são iguais. E essa é a questão, nós vemos mais sentido em coisas que também não necessariamente teriam todo esse sentido. E por final, a gente tem a questão da proximidade. Se eu colocar
quadrado, 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 eu vou acabar vendo um quadrado bem grande, porque eles estão extremamente juntos, então o meu cérebro aproxima eles e monta um quadrado grande. Ou seja, é a questão do mínimo esforço. Em vez de eu ver vários pontinhos no fechamento, eu vejo um círculo grande. A semelhança, em vez de eu ver várias informações, eu encontro padrões nelas. E na questão da proximidade, em vez de eu ver vários quadrados, eu acabo vendo um quadrado bem grande, um cubo, por assim dizer. Bom, na questão da Gestalt, a gente tem a relação com a música e com a física. Tendo essa aproximação com a matéria de exatas, a gente vai ter a relação de que a Gestalt seria também uma maneira de lidar com a imagem musical. Nesse sentido, a gente tem os acordes, ou propriamente as músicas, por assim dizer. Um Lá, um Sol, um Si são completamente diferentes de uma música inteira. E é sobre isso que a Gestalt trabalha. A Gestalt entende que o todo é muito diferente da soma de suas partes. Eu somar um Lá, um Si, um Dó, não é a mesma coisa da música. A música existe muito mais do que só um Lá, um Si, um Dó. Então não é separável as coisas. As coisas juntas são um todo completo. Isso eu vou explicar daqui a pouco quando eu falar sobre a terapia da Gestalt em si. Na questão da busca do sentido e desse agrupamento psíquico, a gente ainda tem o efeito Pi. O efeito Pi seria justamente buscar sentido em coisas que seriam um perfeito desagrupamento, como é o cinema. Um monte de imagens paradas e que nós vemos sentido naquilo. Nós juntamos, o nosso cérebro junta isso e coloca de modo a ser um filme, literalmente, que é o que nos atrai ao cinema. Outro ponto importante sobre a Gestalt é a questão de que para Whitmer nós somos um produto cultural, nós somos um produto de onde nós nascemos e onde nós vivemos. E nesse caso, a gente tem nisso uma revolução, ao mesmo tempo que se mantém no período. O gestaltismo, ele nasce num período em que a comportamental estava em alta. Ele nasce de uma derivação da comportamental. E ele ainda pode ser considerado uma matéria comportamental, mas é uma matéria comportamental contemporânea ou alternativa, por assim dizer, porque ela entende o sujeito pelo seu comportamento, mas ela não quer controlá-lo, assim como uma comportamental cognitiva. E tudo isso nos leva à questão da clínica da Gestalt, como eu uso a Gestalt no meu consultório. Bom, a Gestalt, a grosso modo, ela tem uma maneira diferente de entender o sujeito das outras. Se o sujeito vai lá, eu vou analisar como ele se veste, como ele se senta, isso e aquilo, porque eu quero fazer uma Gestalt dele, eu quero ver a imagem dele, eu quero entender o porquê isso ou aquilo. A Gestalt, como trata da questão da imagem, trata da questão da percepção, ela é uma matéria baseada muito no aqui e no agora. Ou seja, eu não vou lidar tanto com os traumas do passado ou com as memórias reprimidas. Isso, quem se encarrega é a psicanálise. A Gestalt vai lidar com o aqui e com o agora, no hoje e com a pessoa, ver as suas relações, como ela entende. E baseado nisso, nessa questão do entendimento, de como ela pega essa Gestalt e lê essa Gestalt, o gestaltista, o terapeuta, pode chegar lá e mudar esse entendimento da Gestalt. Ele pode fazer com que a pessoa veja a mesma cena, a mesma situação, de outra maneira. E é dessa forma que a Gestalt age. Porém, há um exemplo bom. Suponhamos que a Gestalt, nesse caso, ela chega uma pessoa no consultório que ela tem problema para dirigir o carro, que ela não dirige o carro, e ela fala que bateu o carro. Quando ela era menor, ela bateu o carro. Para um psicanalista, a gente veria esse passado. Vamos ver o reprimido, vamos ver o que realmente tem por trás desse carro, o que ele está representando. Um gestaltista iria pensar justamente
na ideia do que hoje, atualmente, realmente te impede de dirigir um carro. E seria por essa via que o gestaltismo agiria para tentar fazer com que essa pessoa retome a vida dela e tente dirigir o carro. Ele levaria muito em consideração a questão consciente, porque o gestaltismo, por ser uma linha ainda comportamental, mesmo que alternativa, ela se baseia no sujeito que pensa, no sujeito da consciência, diferente de uma psicanálise e até um pouco mais controversa do que uma comportamental, uma behaviorista mesmo, que entende o sujeito enquanto máquina. E a Gestalt entende que o sujeito não é uma máquina, ele é fruto do seu tempo, da sua cultura e das suas estimulações. Bom, era isso, eu espero poder ter ajudado um pouco. Esse é o básico da Gestalt, é óbvio que tem muito mais, porém fica aí nas referências bibliográficas o que eu usei para esse vídeo.